Interessante como os evangelhos trazem a informação de Jesus sobre poderes do céu abalados, né? Bem como o Apocalipse narra futuramente, né? Através dos selos e das trombetas, os poderes do céu são abalados. E todos os evangelhos fazem menção a esses mesmos sinais, né? E um detalhe que deveria ser determinante, mas alguns usam de forma diferente do texto, né? Que claramente ensina. Com o toque da sétima trombeta, né? Os 24 anciãos adoram, né? Jesus é adorado, mas tem um detalhe muito importante. As nações, conforme Jesus fala, as nações o verão e se lamentarão. Né? Em Apocalipse 11, que a gente está estudando aqui, fala que as nações elas se iraram. As nações se iraram quando viram o Cordeiro. Como que as nações vão ver a volta de Jesus visivelmente e vão se lamentar? O lamento aqui é o kina, em hebraico. Na cultura judaica sempre alude a um cântico fúnebre pré-sepultamento, bem como está lá em Ezequiel 28:12, levanta uma lamentação ao rei de Tiro, ou seja, começa a cantar um canto fúnebre, uma quina ao rei de Tiro. Como é que você canta uma canção pré-sepultamento para alguém que está vivo ainda? Você está ameaçando de morte, está tendo certeza que ele vai morrer, entendeu? Então, quando as nações elas veem Jesus e se lamentam, é como se elas já estivessem cantando o canto fúnebre da própria morte, porque sabem que a ira do Cordeiro vai vir sobre eles. Então isso é muito sério. A gente tem essa confirmação quando a gente tem lá os selos, né, a abertura dos selos. E aí os poderosos se escondem nas montanhas e desejam que as pedras caiam sobre eles, porque é chegada a ira do Cordeiro e quem subsistirá? Né? A gente acabou de ver isso nos selos e olha isso aqui se confirmando novamente, né? E aí a gente tem a maravilhosa Arca do Senhor, o templo de Deus no céu, onde João está ali nas visões, o templo se abre e a arca é vista. E é muito interessante porque a arca ela fica lá no fundo, no lugar mais santo, que é a presença de Deus. Então quer dizer que todo o templo se abriu, dá para você ver lá no fundo o que é que tem, né? Então olha, a ira das nações é um detalhe pontual. Quem ficaria irado ou lamentaria o tempo da vinda do Cordeiro, né? Nós tivemos essa imagem agora há pouco no sexto selo, conforme eu falei. E olha que interessante, o tempo chegado dos mortos e de julgar, né, julgar os mortos, por alguns ele é interpretado já como o julgamento final. Né? Não, quando Jesus volta já é o julgamento, é o trono, todo mundo ressuscita para ser julgado. Baseado nesse texto, é chegado o tempo dos mortos e de julgar, o texto vai dizer, Deus punirá aqueles que destruirá os que destroem a terra. Só que olha só, não quer dizer que exatamente no momento em que Jesus vem nas nuvens e os corpos transformados chegam com ele, acontece tudo isso imediatamente. Quer dizer que esse é o ponto de partida para o início dos julgamentos, visto que depois que Jesus vem, já os reinos deste mundo passam para ele, como diz o texto, né, os reinos deste mundo passam para Deus e para o seu Cristo, imediatamente começam os juízos, tanto que as taças vêm depois disso, né? As taças vêm em seguida disso. Mas a questão do trono branco, do milênio, isso acaba tornando inviável que o julgamento definitivo e aqueles que são condenados no julgamento vão para o lago de fogo. Não é nesse momento. Tá? Esse texto ele simplesmente está fazendo o quê? O que a gente entende pela prolepse, né? Ele faz um apanhado geral, né? Até chegar o tempo dos mortos e dos profetas e dos santos e de julgar os mortos no sentido de analisar para recompensar, dar galardão para os santos e destruir o que destrói a terra. É chegado o tempo, quer dizer, aqui é o ponto de partida onde começa tudo isso. Os juízos, o julgamento, vai ter o milênio, você ainda tem a destruição da besta e o falso profeta, você tem Satanás preso, depois solto. Aqui é chegado o tempo, quer dizer que começa aqui os juízos que vão culminar no final de todas as coisas. Tá? Só que aí no capítulo 20, que fala sobre milênio, a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? E aí, olha, a abertura do templo e a aparição da arca, que a gente está vendo aqui, eles mostram que a presença de Deus, a arca é a presença de Deus, pode novamente ser compartilhada com os santos sem consumi-los. Tá? Desde o Antigo Testamento a gente sabe que ninguém pode ver a Deus face a face, porque ele vai ser consumido. A arca, quando usar, tenta segurar ela e põe a mão, ele é consumido. A gente sabe que a presença de Deus consome aqueles que têm contato com ela. Mas a partir desse momento a arca é vista e a presença de Deus é compartilhada. Aí é que eu entendo que é o final definitivo, quando os santos são arrebatados, têm o corpo glorificado,
E esse corpo glorificado, entre outras coisas, como flutuar, estar com Jesus e voar nos ares, permite ter contato visual com a arca sem ser destruído, tá? No meu entendimento. E aí você tem mais uma vez a teofania representada aqui. E olha que detalhe importantíssimo, tá? Na mesma linha de raciocínio aqui, nós temos o quê? Manifestação espiritual, né? Selo é manifesto espiritualmente, os homens não têm acesso, não têm conhecimento que está sendo abertos selos. Trombetas, manifesto espiritualmente, mas começa a interferir como aviso na terra. E olha o que acontece aqui agora em Apocalipse 11, 19. Houve então no céu vozes, trovões, relâmpagos, nós temos nas três situações, terremoto, que tem na situação anterior, e um acréscimo agora, uma grande saraivada. Lembra que eu disse aqui no Apocalipse 8, que gradativamente vem aumentando? O que você tem em comum em todas as situações? Relâmpagos, trovões e vozes. A teofania de Deus, desde lá do Sinai. Quando começa a ser trombeta, que aí é aviso para os que moram na terra, tem o terremoto. A terra treme como aviso, manifestação na terra. E agora vai começar o juízo, porque aí vem a grande saraiva. Percebe um padrão de gradatividade? Gradativamente vem subindo a teofania de Deus. A manifestação da sua glória, uma interferência na terra como aviso, e agora o acréscimo da saraiva, que é o juízo. Percebe esse padrão de repetição e de crescente? É ficar atento ao texto e não perder esses detalhes para compreender plenamente o Apocalipse. Então é isso, esse capítulo aqui é extremamente difícil de entender, até porque o que é mais disseminado aí na internet, nos livros, nos cursos de escatologia, é muito fora disso que eu estou passando, eu tenho consciência disso. Lembrando que para eu discordar como eu discordo aqui, eu venho do lado de lá que entendia que era dispensacionalista, pré-tribulacionista, então eu estudava muito e dava aula sobre escatologia com essa visão do lado de lá, então eu posso ficar bem à vontade para falar sobre isso, discordar respeitosamente. Não estou dizendo que eu sou melhor que eles, mas certamente também não sou pior. Eu só penso diferente baseado no entendimento de um estudo mais aprofundado fora do meu âmbito denominacional. É algo que eu recomendo a vocês, né? Se alimentando do pão que você recebe na sua denominação, você vai ter um entendimento bem claro da regra de fé da sua denominação. Se você expande o seu entendimento para fora da denominação, você conhece as possibilidades, tá? Ninguém colhe frutas e legumes diferentes plantando sempre a mesma coisa.